E aí, meus irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Também? Mais uma semana nós aqui, né? Deus nos alimentou nessa semana com o Celção, com a Ana Paula, com o pastor Severino. E aqui Deus está para nos alimentar novamente. Eu ia brincar com esse, com esse jumento, mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, falará conosco nessa noite, tá? Que você possa abrir seu coração. Talvez você não vai conseguir assistir hoje, sábado, mas o dia e o momento que você tiver a oportunidade, que você possa assistir, eu creio que Deus vai tocar o seu coração, tá bom? E o texto que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, está em 2 Samuel capítulo 23, uma história de filme. Se te contarem, se você assistir um filme e não falasse que fosse na Bíblia, você ia falar: mentira, tá na Bíblia esses aí, de alguns soldados que Deus usou. Na verdade, Davi é conhecido pelas suas vitórias em guerra, né? Tem uma musiquinha que talvez fará parte de um, de um, de um aquelas gritos de guerra de gincana, né? Que fala que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Dá até pra sair um, um funkzinho disso aí. Tá? Não vou cantar aqui não, vai ficar surpresa. É surpresa. Irmãos, mas Davi foi conhecido pelas suas guerras, pelas suas conquistas, porque ele tinha outros soldados, não era só ele que era habilidoso na espada ou na funda. Davi tinha outros grandes homens de Deus, usados por Deus. E um deles é o Jabezão. Não sei se você conhece, mas esse Jabezão era um grande soldado. Aí a gente acha que só Sansão matou 1000 homens numa luta. Esse homem aqui matou 800 homens com uma lança, em uma única luta. É um extraordinário guerreiro que Deus pôs do lado de Davi. E está em 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Tá? Eu não vou ler todo para não ficar comprido. Daí tem também o Eleazar. Esse Eleazar, em um determinado momento que os filisteus foram contra Israel, quando os israelitas viram os filisteus, eles fugiram. Eleazar se manteve firme e começou com a sua espada a guerrear os homens contra aqueles soldados filisteus. E a Bíblia nos fala que eu acho que ele foi tomado pelo Espírito Santo, começou a lutar e lutar e lutar, que a mão dele ficou dormente, tanto que ele lutava. E eu acredito, pelo que a Bíblia fala, que a espada grudou em sua mão. Eu acredito que se tornou em carne viva a mão dele, e aquela espada penetrou em sua mão e não saía mais, de tanto que ele lutou e venceu, porque Deus deu vitória a ele. E tem outro homem ilustre aqui no hall da fama de homens guerreiros, os principais guerreiros de Davi, é Samar. Eles plantavam e toda vez que eles iam colher a plantação, os filisteus apareciam e roubavam todas as suas colheitas. Em um determinado momento eles falaram: calma aí, vamos lutar contra esses filisteus, porque não é justo. A gente planta a comida da nossa família, a gente planta aquilo que nós vamos conseguir sobreviver durante um ano, e esse povo vem aqui e nos rouba. Vamos enfrentar. E eles foram para o meio do campo lutar contra os filisteus. E quando o povo de Israel, de novo, o exército de Israel viu o povo filisteu, está no versículo 11, eles fugiram. E Samar permaneceu ali
lutando, guerreando contra os filisteus, e Deus deu vitória a ele. Acredito que não foi só ele, talvez ficou mais alguns soldados, o que a Bíblia nos fala. Eles estavam plantando lentilha e o exército de Israel fugiu e ele permaneceu ali guerreando contra os filisteus e Deus deu vitória a ele. Aqui a Bíblia é bem clara que Deus deu vitória a ele. Tem outro homem, Benaia, que também é outro cara que você fala assim, poxa, não tem como ser do homem em si. Ele venceu os dois melhores guerreiros de Moabe. Ele lutou contra um egípcio de mais de 2,20 m de altura. Ele não tinha nenhuma arma diferenciada. Era um cajado contra uma lança desse guerreiro gigante. E mesmo assim Deus deu a vitória a ele. Assim como Deus deu a Davi com aquela funda, Deus deu a ele. E nós vemos esses soldados e isso nos encanta, porque a gente fala, poxa vida, esses caras são super-heróis, super-homens, mas na verdade esses homens, eles cumpriam a função que Deus tinha designado a eles. Eles na verdade nada mais faziam do que, acho que, obedecer a Deus e ao seu líder Davi, né? E fiel a Davi, né? Em determinado momento que Davi desejou em beber água lá da fonte lá de Belém, esses caras, na hora, 3 deles já foram lá buscar água. Davi deu essa água, a oferta ao Senhor, mas porque viu que eles correram risco de morte, mas eram leais a Davi. Mas eu não quero me ater aos superpoderes deles, mas de como Deus usa homens, alguns talvez na habilidade, né, como guerreiro. E em 2 Reis, capítulo 3, nos conta uma história interessante também. Primeira vez que eu ouvi essa história, eu falei, caramba, esse trem aí não tem jeito de ser outra coisa a não ser de Deus. Existiam 2 prostitutas que moravam na mesma casa, né? E essas prostitutas engravidaram praticamente na mesma época e elas tiveram filhos. A diferença de um filho da outra eram 3 dias. E elas conviviam ali e tal, morando na mesma casa. E uma determinada noite, uma delas, a Bíblia não fala que ela deitou sobre a criança e matou a criança. Acredito eu, foi dar de mamar e acabou pegando sono e sufocou a criança e essa criança morreu. Ela silenciosamente, ela foi, pegou essa criança morta, seu filho morto, trocou com a outra, sem a outra perceber que estava sendo trocado. E ok, de madrugada, essa mulher acordou para dar de mamar ao seu filho, que até então estava vivo. Ela viu que ele não estava mais respirando, que ele estava morto. Quando amanheceu, ela viu aquele filho que estava morto, não era o seu filho, e sim era o filho da outra, da sua colega de casa, sua amiga. E as 2 foram diante do rei, que o rei julgasse a causa das 2, porque afinal o filho que estava morto era da outra que estava com o filho vivo. Não sei se você está entendendo, depois você pode ler lá em 2 Reis capítulo 3, do verso 16 ao 28. E diante desse rei, uma falava, não, meu filho que está vivo, meu filho que está vivo. A outra, não, o filho dela é o que está morto. E a outra falava, não, é o meu filho que está vivo. E a outra ia ficar naquela discussão até que o rei perdeu a paciência e falou, é o seguinte, me dá uma espada aí, vou cortar essa criança no meio e eu vou dar o vivo, metade para um e metade para o outro, e a gente resolve por aqui esse problema. Da primeira mulher fala, não meu senhor, não faz isso com essa criança não, dê esse menino vivo a essa mulher, para que ela fique criança viva, mas não a mate. Daí a outra, a segunda, falou, não, é isso mesmo, rei,
nem meu nem dela. Corta no meio essa criança que a gente resolve esse problema por aqui. Na hora, imediatamente, o rei falou: ó, dê essa criança a primeira aí, porque é dela o filho. E as pessoas ficaram encantadas com a sabedoria deste rei. Ficaram admirados como Deus tinha dado sabedoria a Salomão. E a primeira vez que eu escutei, eu era menino ainda, e falei: realmente, cara, da onde que esse rei tirou isso? Se a mãe verdadeira não falasse isso, ele ia matar? Irmãos, tem coisas que é Deus que faz, é a unção, é o poder de Deus. Na sabedoria, na habilidade com uma lança, com uma espada, cada um é usado em uma determinada área por Deus. E eu, assistindo um audiolivro dos Heróis da Fé, hoje agora a moda é audiolivro. Se você não gosta muito de ler, tem a Bíblia em áudio, tá? Tem um monte de audiolivro, Heróis da Fé mesmo, já li uma versão bem reduzida e ouvindo o audiolivro sobre o Heróis da Fé, entrou na história de Martinho Lutero. E o que me chamou a atenção foi a história de Úrsula Cota. Martinho Lutero, ele estava prestes a desistir da caminhada como homem de Deus, como ministro no reino de Deus, porque os pais dele não tinham condições financeiras de bancar ele nos estudos, na fé, né, no convento, no mosteiro. E essa Úrsula, por ser encantada com as orações, com a fala de Martinho Lutero, ela decidiu bancar Martinho Lutero. Quem diria, né, essa mulher imaginar que Martinho Lutero se tornou quem ele tornou? Graças a ela, ao incentivo financeiro, porque Martinho Lutero tinha que pedir esmola, pedir ajuda nas ruas, ele já estava cansado. E no momento que ele pensou em desistir, Deus mandou essa mulher para prover a vida financeira de Martinho Lutero. E em Lucas 8, nos conta a história também de Joana, de Susana e de outras mulheres, que a Bíblia nos conta que elas investiram, sustentaram Jesus Cristo. Talvez elas não imaginavam que Jesus Cristo é o nosso Jesus Cristo. Talvez acharam que era um profeta, um homem de Deus ali, como aquela sunamita que investiu também na vida de Eliseu. E essas mulheres tiveram o prazer de investir no reino de Deus, talvez não com sua sabedoria, com a sua habilidade em guerra, mas naquilo que Deus tinha posto na mão delas, que talvez eram alguns bens, elas puderam contribuir financeiramente na obra de Deus. E eu vejo sempre o privilégio, cada um sendo usado por Deus naquilo que é para ser usado. Você talvez como um profissional, ser reconhecido pelo seu talento profissional. Talvez você será conhecido pela sua sabedoria. Você tem conhecimento de tudo, política, economia, um orador nato, talvez um poliglota, né? Igual aquele negócio de WhatsApp que fala na entrevista de emprego daquela mulher, fala que ela falava 5 idiomas: inglês, espanhol, francês e alemão. E o futuro patrão pergunta: e o português? Ela: aí varia. Né? Mas eu não sei se você vai ser um incentivador na vida de um Martinho Lutero ou de algum outro ministro, de obreiro e evangelista de Deus, mas é interessante
que essas pessoas foram conhecidas por em diferentes áreas, né? E Deus usou a cada um na sua respectiva função e área que Deus queria usar. E agora eu lhe pergunto, até tinha colocado essa pergunta no começo, mas acho que fica melhor até agora. Como você quer ser conhecido? Como você quer que as pessoas te conheçam? Esses homens, esses guerreiros aqui foram conhecidos pela habilidade deles com as armas bélicas da época. Salomão foi pela sua riqueza e sabedoria que conquistou. Essas mulheres que incentivaram Jesus Cristo, investiram em Jesus Cristo, foram conhecidas porque elas foram patrocinadoras, sustentaram Jesus com seus bens. Essa Úrsula Cota, se ela não tivesse incentivado a vida de Martinho Lutero, ela jamais, talvez, seria conhecida na história. E tantas outras pessoas que foram usadas por Deus em determinadas áreas. O que importa para Deus é sua habilidade ou não? Não, não é. Irmãos, o que realmente Deus procura, o que realmente faz a gente ser conhecido de Deus, não é minha habilidade, não é aquilo que eu tenho no banco, não é o imóvel que eu possuo, não é minha sabedoria. O que faz eu ser conhecido de Deus ou procurado por Deus, a Bíblia nos fala em João 4:23, que o que Deus procura são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que Deus procura não são super-heróis, super-mulheres. O que Deus procura são homens que o adorem em espírito e em verdade. Não são mulheres e homens que o adoram na carnalidade ou em mentiras. São pessoas que, como fala em Salmo 53, o que realmente, o sacrifício que agrada ao Senhor não é dinheiro, o sacrifício que agrada ao Senhor não são um monte de animais, não é você fazer caridade, não é você, o sacrifício que agrada ao Senhor não é você pegar, dar toda a sua riqueza aos pobres, como fala em Coríntios 13, não é dar sua vida. O que agrada ao Senhor não é você se retalhar. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. O Senhor deseja de nós, irmãos, arrependimento, frutos de arrependimento. O nosso valor para o Senhor é nós, não é aquilo que temos ou possuímos, somos nós. A Bíblia fala em Isaías 53, depois de todo o sacrifício que Jesus sofreu e padeceu e penou, e ele fala assim, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficará satisfeito com esse fruto desse penoso trabalho, que somos nós, a nossa vida salva, irmãos, a nossa vida arrependida, quebrantada diante de Deus. É isso que alegrará o coração de Deus? Ou você acha que o que alegrou o coração de Deus era a força de Sansão, vencendo aquele monte de gente sem frutos de arrependimento? Não, o que agrada o Senhor, Saul, é nascer numa família boa. O que agrada o Senhor é ter riqueza. É isso que agrada a Deus. Ah, é? O que Sansão pregou quinta-feira? Falou sobre Josué, sobre Caleb. Existe um homem aqui, irmãos, que é da descendência de Caleb, rico. Será que agradou o Senhor? Depois eu anotei aqui, mas depois você pode me perguntar aí que eu te falo o texto. Nabal. A Bíblia fala que Nabal, ele era da descendência de Caleb e era um homem rico. Mas Deus desprezou aquele homem, porque a Bíblia fala que ele era rude e ele era mau. O
que adianta, irmãos, sermos de uma boa descendência? O que adianta termos sangue nobre nas nossas veias? O que adianta termos bens se o próprio Senhor nos despreza? Então, a mensagem que eu tenho para hoje, irmãos, ser reconhecido por Deus e conhecê-lo é o que vale a pena nessa vida, é o que vale a pena. Quero que você abra a Bíblia no último versículo para a gente meditar. Às vezes nós queremos poder, mas para Deus o que vale é frutos de arrependimento, tá? Você pode ver em Mateus que aqueles homens falaram assim: Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas no teu nome. O que o Senhor falou? Que que não os conhecia. Não é o poder que conta no reino de Deus, mas são os nossos frutos de arrependimento, tá? Eu quero deixar o último versículo aqui para você meditar e para você ver que Deus é bom. Deus faz proeza na vida daqueles que conhecem a Deus. Tá lá no livro de Daniel, tá? Só para você não esquecer, tá? Sempre estou pregando sobre Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 32, parte B. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. O Deus que conhece o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Irmãos, Deus fará proezas se você conhecer Ele, se você procurar conhecê-lo verdadeiramente. Ele suprirá todas as nossas necessidades, conforme a Bíblia nos fala, tá? Seja ela quais forem, tá? Que Deus abençoe sua vida. Estou com saudade de vocês, tá? O vídeo hoje foi mais longo, me perdoa pela demora, mas